Fala pessoal, eu sou o Israel, estou aqui de volta no canal da IBNU. Nós estamos continuando nossos estudos do Ministério dos Jovens, Ministério Integre. A gente está estudando o livro Gálatas para Você, do Tim Keller. Eu estou continuando, na semana passada a gente trabalhou um pouquinho o capítulo 4 do livro de Gálatas, versículos de 8 a 20, a parte 1. Nesse vídeo hoje a gente vai ver a parte 2. Então a abordagem do Tim Keller nesse momento, o que Paulo está trabalhando, qual que é o enfoque, né, do livro nesses versículos, o tema vai ser ministério do Evangelho e vai contradizer com algum tipo de ministério que aparentemente não é do Evangelho. Então como que isso começa, né? Primeiro, Paulo, ele só, escreveu a carta aos Gálatas porque nas suas primeiras viagens missionárias, ele vai, a primeira inclusive, provavelmente ele vai passar, né, pela região da Galácia, ele vai ficar por lá. Então ele vai plantar uma igreja. Então ele está conversando com pessoas sobre esse momento em que ele passou um tempo lá e acabou plantando essa igreja e trabalhou com eles, né? Daí vai ser interessante essa avaliação porque ele vai trabalhar 3 principais pontos que refletem o que seria um ministério saudável, bíblico, bom, em concordância com o Evangelho. E esse ministério tem 3 principais características. Começando, a gente vai avaliar que ele é um evangelho, um ministério, né, culturalmente flexível. O que é isso? Basicamente, tudo no cristianismo ele é flexível com exceção do evangelho. Então, saiu até um estudo um tempo atrás, avaliando as religiões no mundo, falou, caramba, o cristianismo é a religião mais adaptável do mundo. Porque pela teologia bíblica em si, tudo é flexível. Apenas o evangelho tem que ser preservado. Mas tradições, culturas, o que está por fora, o comportamento das pessoas, a vida na sociedade, tudo que não entre em contradição com o evangelho, não tem uma forma, uma tradição, uma cultura que define o que é ideal, o que é certo, o que é errado. Isso está fora do controle. O que é interessante é que um ministério não bíblico, um ministério que não é, digamos, baseado no evangelho, ele é legalista. E por natureza ele vai ser inflexível, ele vai ser detalhista. Então, ou é do jeito que eu falei, do jeito que a gente está fazendo aqui, ou você não é de Deus, não está na igreja, está fora. Você não está associado com a gente. Isso é muito interessante, porque essa flexibilidade gasta a energia necessária, toda a energia fundamental vai ser, gasta com o que importa e não com fatores secundários. Então, o que é mais importante fora do evangelho vai ser ter um relacionamento com o interlocutor, no nível pessoal. E é isso que Paulo vai fazer. Vai desenvolver um relacionamento com as pessoas com quem ele está evangelizando, com quem ele está trabalhando e convivendo. Isso sim é muito mais importante do que a inflexibilidade cultural. A segunda coisa que é muito forte desse ministério baseado no evangelho é a transparência. E isso a gente vê no culturalmente flexível, a gente vai ver o mesmo versículo, versículo 12, Paulo fala, eu me tornei como vocês. Então quando Paulo fala, eu me tornei como vocês, eu estou absolutamente flexível. O que importa é o evangelho. Só que depois ele fala, se tornem como eu. Espera um pouco, como assim? Ele está falando que culturalmente ele se adapta, não tem nenhum problema, mas que a referência que ele está falando quando ele fala se tornem como eu, se tornam imitadores de Cristo Jesus. Então, na sua cultura, eu me adapto, eu como o que você comer, a gente faz o que for necessário para a gente louvar a Deus e glorificar a Cristo em harmonia. A mais, tem que ser Cristo, eu não posso respeitar, por exemplo, eu vou fazer a minha cultura, só que eu não glorifico a Cristo, daí isso não faz sentido. Então a transparência desse evangelho, esse ministério, né, de acordo com o evangelho, é uma transparência que basicamente o ministro, o líder, quem está trabalhando nesse projeto, ele é aberto, a vida dele está exposta como a de Paulo, e ele não tem nada para esconder, então ele pode ter total transparência num nível em que as pessoas podem olhar para ele como uma referência de alguém que está imitando Cristo. Então isso eu achei muito positivo, muito interessante essas duas características, e isso acho que é legal fechar com uma coisa que o Tim Keller fala sobre teoria versus realidade, que às vezes no ambiente religioso a teoria é redonda, é perfeita, a tese está ótima, bem escrita, o cara fala bem, mas na hora de viver a vida é aquela desgraça. E esse que é o problema. A vida, a convivência, como você lida com a sua família, com seus amigos, a vida profissional, o dia a dia, o indivíduo que você, nós somos na sociedade. Isso é imitar a Cristo. Por mais que eu fale tudo certinho, se o meu comportamento está em contradição,
daí eu tô queimado. Então acho que a ideia é concentrar menos na cultura e na formalidade, mais no conteúdo, mas na hora de viver o evangelho, concentrar-se em imitar Cristo. E por último, a parte mais, digamos, dolorosa desse ministério é que Deus não trabalha só com uma vida boa e tranquila. E a oportunidade que Deus vai trabalhar é com dificuldade, desafio e sofrimento. E isso se mostra, claro, nesse texto, quando Paulo fala sobre o sofrimento que ele teve. A dificuldade de saúde na questão da vista. Teve algum problema, a gente não sabe exatamente qual era o problema, mas ele sofria com algum tipo de enfermidade ocular. E isso é interessante, por quê? Porque Deus vai usar, daí abre uma outra parte que o Tim Keller vai trabalhar, associada a Deus usar dificuldade e sofrimento para a glória dele, e como Deus usa o sofrimento. Caramba, mas sofrimento é ruim, eu sou cristão, eu oro, Deus tem que me proteger, cuidar de mim, Deus não pode deixar eu sofrer. Isso não é verdade, isso não é Bíblia. Deus usa o sofrimento. O maior exemplo disso, o cara que mais importante em toda a Bíblia é Jesus Cristo, que literalmente vem para sofrer e ser crucificado, para redimir a humanidade. Então Deus usa o sofrimento para a expansão do reino e para transmitir o evangelho e as boas novas para todas as pessoas do mundo. Então a ideia é que nem Paulo, que fez todo o planejamento, toda a sua estratégia para evangelizar e era um cara muito organizado, não conseguiu fazer o que ele queria. E pela enfermidade, Deus usa essa enfermidade e ele consegue então proclamar o evangelho para os Gálatas, que é uma coisa que era o objetivo de Deus e não era o dele. Mas daí só tem que fazer uma ressalva, né? Porque daí tem muita gente que foi feliz. Ufa, então o planejamento é ruim, o negócio é eu sinto no coração que Deus quer que eu evangelize, eu vou lá e faço. Não, não é tão fácil assim. Tem que ter planejamento, sim, isso é bom, isso é bíblico, isso é da vontade de Deus. Mas o planejamento é humano e Deus é soberano. Então o planejamento ele é feito e daí Deus ainda é soberano sobre o planejamento, ele muda se for do agrado dele e muitas vezes o que Deus quer e ele sabe que é melhor para nós vai contra os nossos planos. Então é aquela questão, a gente faz o melhor plano, faz o melhor que a gente pode com o que Deus nos deu e ele ainda é soberano para usar a nossa vida como canal de bênção independente dos planos e com sofrimento e coisas que às vezes seriam muito negativas e tristes para nós, mas num olhar mais distante está impactando positivamente o mundo e, melhor ainda, o sofrimento que, por exemplo, eu tive na minha vida me trouxe mais próximo de Deus. O sofrimento que Paulo teve também lhe aproximou de Deus. Então, acho que a finitude humana ela é muito clara no desafio, no sofrimento, na fraqueza. Então, às vezes, o sofrimento faz mais bem para nós mesmos do que necessariamente para outras pessoas com quem a gente, em tese, estaria trabalhando e servindo a Deus para auxiliá-los ou levá-los à palavra. É importante reconhecer como nós somos limitados e dependemos de Deus. Então, dentro desse contexto todo que o Tim Keller está trabalhando, ele vai entrar na parte final, né, da carta, desse trecho específico da carta, onde ele vai concluir dois tipos de ministérios. Porque, se vocês verem bem, Paulo começa mega positivo. Ó, galera, tipo, vocês me receberam bem, foi muito legal ir aí visitar vocês, foi maravilhoso. Mas daí quando ele está terminando o texto, é meio ruim, porque parece que tem um tipo de confrontação, algum tipo de animosidade. É meio como se ele fosse um adversário deles na parte final desses versículos. E entra dois tipos de ministérios, de dois tipos de mestres, que eu acho que aí é muito importante a gente prestar atenção. Porque tem o mestre falso e o mestre correto. O mestre correto é o ministério do evangelho, a gente acabou de falar sobre isso. E quem que é o mestre falso? Lembra da semana passada? O mestre falso, ele acha que ele precisa conquistar a salvação pelas obras dele. Então ele, de alguma forma, precisa do interesse dos seus seguidores para meio que justificar ele. E daí ele vai falar para as pessoas o que eles querem ouvir. Ele vai conquistar as pessoas pessoalmente, é uma pessoa com um charme, um carisma. Ele vai manipular, semelhante a um líder de uma seita. Esse ministro meio manipulador, que influencia as pessoas, ele quer ser amado, ele quer um fã-clube, que honestamente não é bíblico. E esse fã-clube, de alguma forma, vai trazer salvação para ele na mente torpe que ele desenvolveu por mérito dele. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Então, se a gente pensa que quando alguém busca admiração para se sentir merecedor da salvação pelo seu ministério, ele está num ministério exatamente igual a esses opositores de Paulo que estavam confundindo os Gálatas e levando eles para um caminho de salvação pelas obras, para um caminho de merecer, de justificação pelas suas próprias ações e não pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, essa que é a questão. Um dos exemplos legais
que Paulo vai estar exatamente do que Paulo falou, né? O Tim Keller é muito legal como ele ressalta isso, né? Que Paulo ele usa o exemplo de parto dor de parto, né? Para ter um bebê. A mãe, ela não quer que o bebê fica dentro dela. Então, isso seria um ministério saudável. De que forma? O ministro doentio, ele vai querer prender, ele quer o fã-clube, ele quer ser lisonjeado, ele quer ser respeitado e seguido por pessoas que colocam ele num pedestal. Agora, o indivíduo que segue a Cristo Jesus, o ministro, né, quem está no ministério do Evangelho, está conectado com Deus, a visão é de Paulo. É o quê? A dor de parto. Eu vou sofrer, eu quero que dê certo, mas daí você vai ter independência espiritual do líder, do próprio evangelista. E você vai se desenvolver espiritualmente com Deus, porque a libertação não está com o líder importante, controlador, aquela pessoa que acha que de alguma forma o pastor tem uma oração ungida, mágica, que cura mais do que ele. Quem cura é Deus, não é o líder, o ministro, o pastor, enfim, quem seja. Então a ideia do ministério associado ao evangelho é glorificar a Jesus. Então Paulo fala, pessoal, me imitem, não é me imitem porque eu sou o cara, é me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Vem aqui no meu time de imitadores de Jesus. Enquanto o líder, que é o manipulador, o líder que é uma pessoa que não está fazendo o ministério do evangelho, pessoal, vem aqui me glorificar, porque eu sou o cara. E se vocês me glorifiquem, daí eu vou ganhar umas fichinhas e eu entro no céu sozinho pelo meu mérito. Então tá distorcida a visão. Acho que para finalizar esse texto, esse trecho, é legal pensar no finalzinho, quando o Paulo trabalha a questão da confrontação, e lembrar que confrontar é uma coisa necessária que todo cristão tem que fazer, mas ele tem que confrontar com amor, porque daí fica muito fácil. Bater nos outros é tranquilo, confrontar é uma delícia, amar é mais difícil, mas amar também e passar a mão na cabeça não faz bem. Então é o equilíbrio entre não vou agredir e atacar as pessoas que erram, e eu também não vou desconsiderar, abandonar elas, mas eu vou repreendê-las. Ao mesmo tempo eu não vou passar a mão na cabeça, falar, não, mas ele é meu amigo, tudo bem se ele acredita coisa errada, mas pelo menos ele está vindo na igreja. Não, eu repreendo porque eu amo, eu confronto, mas confronta com amor e não com um senso de superioridade, um senso de uma justificação pelas suas próprias obras e o reconhecimento de quem nós somos dentro da sociedade, dentro do reino de Deus e quem Deus é nessa trajetória do reino de Deus. Mas era isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e participado. Não esquece de curtir e seguir o canal da IBNU. Nos vemos nas próximas vezes. Deus abençoe e até a próxima.